Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, nessa 18ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São Mateus, no capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos no dia de hoje o evangelista São Mateus, onde temos primeiramente esta pergunta da parte de Jesus, que volta-se para os discípulos e diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, voltando-se aos discípulos, pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É onde nós temos essa belíssima profissão de fé de Pedro. Simão, que tomando a palavra diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ainda que Pedro não tenha ainda compreendido plenamente aquilo que fala, mas nós vemos que aqui se faz presente justamente o agir de Deus, porque o próprio Senhor exclama: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E o chamado, a missão de Pedro, para que possa ser aquele que conduz a igreja, simbolizado pelas chaves do reino dos céus que lhe é dada. É claro que depois Jesus começa a exemplificar o messianismo, falando justamente que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, da parte dos sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E é onde nós vemos a mudança então, porque Pedro agora se acha na liberdade de repreender Jesus, e Jesus lhe acusa: vai para longe, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É claro que, vendo este evangelho, nós podemos nos perguntar: mas o que faz esta mudança no falar de Cristo, esta mudança radical na forma como Cristo se dirige a Pedro? É justamente aquilo que o próprio Cristo coloca. Ainda que Pedro tenha declarado Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, ele ainda está muito preso nas realidades humanas, porque o povo judaico daquela época esperava um Messias que viesse tirar Herodes do trono, expulsar o Império Romano e restabelecer a justiça em Israel. Ou seja, eles esperavam um Messias
rei, um Messias triunfante. E Cristo, que anuncia a morte, faz cair por terra todo este triunfalismo. É por isso que Jesus acusa Pedro de pensar não nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E, é claro, faz esse convite para que depois se possa ir aprofundando neste conhecimento do verdadeiro messianismo de Cristo, que passa pela entrega de si mesmo, que passa pela entrega da própria vida. Isso tudo, no entanto, não faz menos aquilo que é o envio que Jesus faz de Pedro. Pedro continua sendo aquele ao qual é dado a chave do reino dos céus, para que ele possa então conduzir a igreja ao encontro de Cristo. Porque é a graça de Deus que atua em Pedro, que depois também irá compreender, entender plenamente aquele que deveria ser o messianismo de Cristo. Mas toda esta cena nos faz pensar a uma realidade que nós encontramos muito no nosso caminhar. Muitas vezes nós vivemos uma religião dos triunfalismos, dos momentos alegres, dos momentos felizes, de momentos grandiosos. Basta pensarmos aí em tantas promessas que são feitas aos fiéis, de tantas coisas que são apresentadas, e aí nós vamos nos acostumando a esta fé que vive de glórias, que vive de triunfos, que vive de coisas maravilhosas. E aonde o Senhor vem nos convidar, vem nos recordar que não podemos, no entanto, nos esquecer da cruz de Cristo. É na cruz que Ele dá a sua vida e que nos abre as portas do paraíso. É por meio da doação da própria vida que Cristo revela-se a nós como verdadeiro Salvador, como verdadeiro Messias. E assim devemos estar atentos. Devemos estar atentos para nunca nos esquecermos da cruz de Cristo e não querermos viver uma religiosidade somente dos triunfalismos, dos momentos alegres, dos momentos felizes, nos esquecendo do essencial, nos esquecendo da base firme sobre a qual fundamos a nossa fé, que é a fé no Cristo, que assume a nossa natureza humana, que padece a morte, ressuscita ao terceiro dia, sobe para a direita do Pai e virá mais uma vez, para que então possa levar os justos consigo para habitar o seu reino. Esta é a base, este é o fundamento que devemos ter sempre presente na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Portanto, que hoje, ouvindo esta palavra, ouvindo esse Evangelho, possamos ter sempre presente esta que é a base, esta que é o fundamento da nossa fé, e não nos esqueçamos nunca da cruz de Cristo. É na cruz que Cristo revela de fato ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e acumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.